Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei nas ações da Petrobras, pessoal. Eu comprei para a minha carteira de ações mais de 13 mil reais nas ações da Petrobras. E hoje ela representa aí 7,22% da carteira total. Vou explicar para vocês o porquê que eu estou comprando Petrobras, o que eu estou mirando aqui na empresa e ainda um gatilho que pode fazer a Petrobras se valorizar mais de 100% na cotação e ainda pagar grandes dividendos aí para vocês. O dividendo da Petrobras pode superar mais de 20% ao ano. Isso mesmo que vocês ouviram. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês saberem sobre essas novidades que eu tenho para falar sobre Petrobras na Bolsa de Valores. Mas antes de tratarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Petrobras, o pessoal tá muito acostumado a ficar vidrado em política, tá? É questão aí de Lula, de direita, de esquerda, vamos esquecer um pouco isso aí, pessoal. De fato, a empresa tem um dedo do governo, mas isso não substitui o principal que você deve analisar em qualquer empresa na Bolsa de Valores. E qual é esse principal? O principal é o modelo de negócios da companhia. A gente percebe que hoje a Petrobras ela é extremamente dependente do preço do petróleo, do barril de petróleo, né? Que acaba sendo o core business da empresa. E conseguimos perceber aqui, ó, que a composição da receita líquida da Petrobras, 60% dela é o petróleo, porque também tem o diesel e a gasolina, que são tecnicamente, né, os seus derivados. É por isso que o petróleo segue em queda. Percebe aqui, ó, que o preço do barril saiu desta faixa de 120 dólares, né, para esta região de 64 dólares, uma queda de mais de 40% no preço do barril. E de fato, era para a Petrobras estar sendo prejudicada, porque quando a gente tem uma queda no preço dessa commodity, a Petrobras tem dificuldade de ter mais margem, de vender, de ter mais demanda, né? E fazer aí com que o lucro líquido e o EBITDA da empresa cresça. Mas sabe o que mais tem me atraído aqui na Petrobras? 3 fatores principais. O primeiro fator é que o custo de produção da empresa está muito baixo, pessoal. Está na faixa de 28 dólares o barril, simbolizando que para a Petrobras hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo de 28 dólares. Quase impossível disso acontecer por longos períodos, porque isso acaba inviabilizando a produção global em várias empresas, tá? E não somente na Petrobras, como também outras companhias que necessitam fazer exportações de barril de petróleo. Segundo fator, o mercado não é muito bobo de deixar o preço da commodity desvalorizar a este ponto que eu citei para vocês, porque se isso acontecesse, o mundo inteiro estaria ferrado, tá? Então pense comigo por essa visão. E terceiro fator que mais me espanta na Petrobras é que ela segue monstruosa, pessoal, porque ó, quando a gente pega a dívida líquida da empresa, está muito controlada, 1,75 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e o mais intrigante é que, mesmo com o preço de barril em queda, a Petrobras tem tido crescimento no resultado. A empresa tem conseguido ter um EBITDA ali na faixa de 60 bilhões de reais por trimestre, tá? Quando a gente pega esses 60 bi de EBITDA por trimestre, é muito bom olhar para EBITDA para Petro, não para lucro, porque sofre alterações, mas só no lucro, que já sofre ali a questão tributária, a Petrobras está lucrando o dobro do Banco Itaú, tá? Então, realmente, a Petrobras segue monstruosa, pessoal. De qualquer forma, 60 bilhões multiplica por 4. Petrobras pode ter um EBITDA anual na faixa de 240 bilhões de reais. Isso com preço de barril em queda. Agora você imagina comigo se esse preço de barril sobe para uma faixa parecida que a gente tinha ali em 2024, 90 dólares, 95 dólares. Consequentemente, a Petrobras poderia trazer ainda mais resultado e o mercado jogar o preço das ações para um patamar mais caro, porque hoje ela R$ 32, eu acho que está
extremamente descontada, tá? Justamente olhando por essa questão de preço de barril em queda com resultados crescendo. É raríssimo da gente ver isso, tá? Geralmente quando a gente tem uma queda no preço do barril, a empresa costuma ter queda no lucro, e não é o que tem acontecido no cenário atual. E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Hoje temos um EV sobre EBITDA na empresa muito baixo, a empresa está cotada por 4, o EV EBITDA projetivo é ainda menor, fica na faixa de 3,7. A média da Petrobras é ser cotada em 8, então somente hoje para a empresa ser cotada, né, pela média dela, ela teria que valer ali na bolsa pelo menos 1,5 trilhão de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui, ó, pelo valor de mercado atual da empresa, ela teria um potencial de alta nas ações de 275%, tá? Para ela atingir esse preço justo. Fora também os bons dividendos que podem serem pagos aí para vocês, que na ordem ali de 14, 15 a 16% ao ano, porque com EBITDA, né, aproximado de 45% da geração de caixa que ela paga em dividendos, pessoal, isso aqui pode trazer com muita facilidade esse dividendo. E quem sabe, num cenário de alta de preço de commodities, cenário de topo de ciclo, ela não possa pagar ainda mais. Então acho hoje Petro uma belíssima oportunidade, cujo nos últimos 10 anos entregou 1.441% de retorno. Sabe o que isso se traduz para o investidor de longo prazo? Quem comprou Petrobras aí, ó, há 10 anos atrás, conseguiu uma multiplicação em 10 anos, tá, de uma rentabilidade anual composta de 31,48% ao ano. Isso aqui é muita rentabilidade, pessoal. E a Petro poderia sim multiplicar o seu capital novamente para este nível. Lembrando que nada se trata de recomendação. É óbvio que isso vai acontecer se o resultado da empresa continuar bom, tá? É sempre a gente bom monitorar aí como anda o resultado, como que anda a perspectiva. Por mais que seja uma empresa do governo, ela tem tido um lucro líquido muito grande, ela tem que satisfazer os cofres públicos, né? O governo precisa do dividendo da Petrobras para fomentar a máquina pública. A mesma coisa do Banco do Brasil. Então, por isso que esse tipo de empresa estatal, você tem uma segurança incalculável, porque o governo sempre vai, né, no caso ali, ajudar essas empresas para interesses próprios, né? Então, tem que colocar esse ponto em questão, pessoal. As estatais, o pessoal só cita desvantagem. Ah, estatal não gera retorno. Mentira, porque ó, você vê que grandes retornos da bolsa vieram de estatais. Ah, estatal pega ali arriscado por conta do governo, mas tem que olhar o ponto positivo. Você tecnicamente está sendo sócio de um negócio que não vai quebrar nunca, tá? E o governo sempre precisa que este negócio lucre e cresça para cada vez mais preencher os cofres públicos. Esse é o ponto que você precisa pensar. Então, é uma questão de ser inteligente, tá? E hoje Petrobras nesse patamar de preço parece já, no caso, colocar grande parte do risco embutido no preço da ação. Quando eu pego aqui, ó, o preço justo pela própria fórmula do Benjamin Graham, que funciona muito para empresas da velha economia, hoje Petrobras estaria cotada por um preço justo na faixa de R$90, que dividido pelo preço atual de 32, teria um potencial de alta nas ações de 190%, pessoal. Fora que utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch. Aqui a gente precisa tirar ali a taxa de crescimento média da empresa, que ela teve um ROI ali médio, né? ROIC na faixa de 14, então ela cresce a uma taxa média de 9 a 8% ao ano. Se eu pegar o EV sobre EBITDA projetivo e dividir por essa taxa de crescimento, Petro estaria sendo cotada por 0,47 de PEG Ratio, que pela fórmula do Peter Lynch abaixo de 1, simboliza um baita desconto, uma mega oportunidade para quem está olhando tanto para a valorização dos papéis, como também para bons pagamentos de dividendos, tá? E para vocês que engatinharam comigo aí até o final desse vídeo, lá vai a cereja do bolo na Petrobras. O que é, pessoal? Nada mais é do que a margem equatorial. Essa margem equatorial, todo mundo fala dela, né? Mas a gente precisa entender o que esse projeto vai trazer de vantagem de fato para a Petrobras. Pessoal, esse projeto tende a ser um novo pré-sal para a empresa, tá? O que foi o pré-sal? Lá na época de 2016, a Petrobras dobrou a capacidade de produção de petróleo com o pré-sal. E aí agora a margem equatorial, ela tem ali uma capacidade que abriga, comporta uma quantidade de petróleo gigantesca no mar, né? E no Foz do Amazonas, que é um dos primeiros pontos que a Petrobras começou a perfuração. Perceba, ó, perfuração foi mostrada pela direção da empresa e uma reunião que contaram que aguardavam preparados para a perfuração da liberação do IBAMA. Então o que acontece? O IBAMA, que é o órgão regulador, ele deliberou a Petrobras para explorar ali as primeiras questões da margem equatorial, né? E isso vai fazer com que a empresa possa crescer a produção
em muitas vezes no médio e longo prazo. Colocando isso aqui em números, que é o que mais interessa, pense comigo, você tem um EBITDA projetivo na Petro hoje de 245 bi, correto? Se nós tivermos essa margem equatorial em êxito, se eu multiplicar isso aqui por 2, ela poderia ter um EBITDA anual de 490 bilhões. Então ver Petro subindo 100% seria algo totalmente tranquilo, tá? E ainda por cima pagando bons dividendos para nós. É por isso, pessoal, que eu decidi colocar Petrobras na carteira, reconhecendo de que a empresa está barata e tem sim um grande potencial tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Fico de olho aqui nessa região dos 30, 32 reais para ir comprando mais um pouco. Pablo, por que você não está comprando mais? Porque eu estou focando no Itaú, pessoal. Não dá para focar em tudo, né? É uma coisa ou outra. Mas depois que eu atingir a minha meta de quantidade de ações aqui no Itaú, eu posso voltar a comprar um pouco de Petro, posso voltar a comprar um pouco de Vale. Vale deu uma esticada. Estou esperando ali um preço um pouco mais baixo para comprar, mas não pretendo vender, porque é uma empresa que eu quero carregar também para médio e longo prazo. BB Seguridade também sigo comprando. Banco do Brasil, BR Partners, né? Várias ações aí da minha carteira deram sopa por bastante tempo. As únicas que eu não sigo comprando no momento é o Banco do Brasil e a BR Partners. Banco do Brasil por já ser uma grande posição, tá? Mas enxergo que tá barato. BR Partners por esticar demais, a ação subiu para 20 reais, infelizmente. Estou esperando uma correção de preços. Itaú sigo comprando fortemente. BB Seguridade sigo comprando. Petro sigo comprando. Essas são as 3 ações que eu estou aumentando posição hoje na carteira do canal. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que possa nos trazer previsibilidade, né? Trazer um potencial de rentabilidade mais elevado sem ter tanto conhecimento, porque eu sou iniciante de bolsa. Eu não tenho tanto conhecimento para ficar aí estudando, vidrado no mercado financeiro. Pessoal, esse vídeo é para você, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai uma belíssima oportunidade aí para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso aí a mais de 100 ações em tempo real que você pode estudar. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Ou seja, você aí, ó, sem fazer nada, essa planilha vai ser atualizada sempre. Isso aqui é excelente, pessoal. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Então, pessoal, só oportunidades de qualidade aí para vocês, né? E isso aqui tudo por um preço irrisório. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui, ó, na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Como eu falei, quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam, eu trago tópicos parecidos. E já comentem se vocês têm Petrobras, em particular, tenho as ações da empresa, sigo comprando para longo prazo e acredito que será uma boa oportunidade para quem é investidor paciente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!